Bom, seguinte, fechei um freela pra Folha de São Paulo e vou fazer a crítica do É Assim Que Acaba, o filme, a adaptação cinematográfica do livro da Colleen Hoover, que tem a Blake Lively como Lily, né? Então estou indo lá, no Shopping Eldorado, fica até que perto da minha casa e vamos ver como vai ser, né? O filme só estreia oficialmente no dia 8 de agosto. Hoje é dia 6? Acho que é 6, terça-feira. E eu tenho que entregar a crítica até amanhã, no máximo. Porque já sai, na verdade, até hoje, né? Porque já sai amanhã. Então vai dar tempo certinho aqui de eu poder falar sobre ele no canal. Porque os vídeos saem às quartas-feiras. Inclusive, vocês separaram que eu tô de insider. Eu passei o dia todo de insider. Quando eu saí tava frio, e aí bateu 30 graus e foi super suficiente. Só botei uma blusinha por cima quando eu tava dentro da sala de cinema, porque tava o ar-condicionado torando. E enfim, tô com ela até agora, super confortável. Inclusive, caiu um negócio que eu tava comendo e eu fiquei muito impactada, porque nunca tinha caído nada em cima das minhas roupas da Insider. E no final, tipo, não marcou nada, nem manchou, nem nada. Eu só, tipo, tirei assim e meio que ficou por cima. Não sei o que acontece, é uma tecnologia demais. Além de linda, confortável. Usei o cupom do Valer um Livro. Vou deixar aqui embaixo. This is Valer um Livro. Saindo aqui da sessão de cinema, chorei. Queria dizer que eu chorei. E bom, tava com expectativa zero. Na verdade, assim, não era zero. Era uma expectativa de que não ia ser bom. E no final, cara, foi uma grande adaptação, assim. Eu curti. Inclusive, eu tava vendo, antes de vir pra cá, eu fiquei vendo a entrevista da Blake Lively com a Colleen Hoover na Book Fair, uma feira de livro que rolou nos Estados Unidos. E aí ela tava falando, assim, né? Ela garantiu pro público e pra quem estivesse assistindo que o filme era bom. Aí ela falou assim, eu não costumo garantir isso, falar sobre isso, mas eu garanto. E quem gostou do livro vai gostar do filme, e quem não gostou do filme, do livro, vai gostar do filme. Então, assim, ela basicamente deu certeza de que iam gostar, inclusive, do jeito que elas dominaram, que elas preferiram dominar a situação. Achei super interessante, de fato, assim. Como a questão da violência foi bem... não é tão violento quanto o livro, né? Mas dá o recado, eu acho, sabe? Dá bem o recado de que precisa dar um jeito, que precisa ter cuidado, que o lugar da vítima não é exatamente o lugar que a gente pensa que é. Que quando você tá no olho do furacão, você entende as coisas diferentes, né? A sua compreensão sobre as coisas que acontecem, mesmo você sendo super, assim, pra frente, mesmo você sabendo, já tendo vivenciado aquilo, é diferente quando você tá ali no meio, né? E isso é interessante. Eu acho que esse é o pulo do gato, esse é a coisa de quando você escolhe falar sobre violência. Explicar mesmo uma coisa que também não tem muita explicação, né? Eu vou voltar pra casa agora e eu vou reler o livro muito rapidamente, o mais rápido que eu conseguir, até porque eu preciso entregar a matéria. E aí eu volto aqui pra falar sobre a minha opinião agora mais fresca, sabe? Então, claramente não fui ler o livro todo, porque o livro é um livro bem grande, mas fui ler alguns capítulos que ficaram na minha cabeça da adaptação, né? Então eu li o primeiro capítulo, eu li os capítulos das violências que acontecem, pra ver meio que como que foi adaptado,
sobretudo da cena de violência, a primeira que acontece. Li o final, os 2 últimos capítulos, na verdade, e o epílogo da Colleen Hoover, né? A nota da autora da Colleen Hoover, que é no final do livro. E que com certeza ela fez essa nota porque tava todo mundo falando, né? Essa foi uma nota depois que o livro viralizou, porque tava muita gente falando que tava romantizando a violência e tudo. E aí algumas questões que eu queria falar que eu acho que são importantíssimas. Primeiro, eu fui esperando que não ia ser um filme bom. Eu não desgostei do livro, foi um livro, né, que tem alguns probleminhas, mas controlável. Eu até tenho um vídeo aqui no canal a respeito dele, mas eu achava que a adaptação ia ser terrível, né, basicamente. Eu já tinha visto, como eu falei, a Blake Lively dizendo que todo mundo ia gostar muito da adaptação. E eu já fiquei com mais pé atrás ainda, porque normalmente quando, né, a esmola de maçã tu desconfia, quando a galera tá com o ego lá em cima, né, você acha que vai ser o pior dos casos. Mas eu confesso que eu não só gostei do filme, como também eu achei que eles respeitaram muito mais o público do que o livro respeitou, né? Poderia ter respeitado. E que, inclusive, me emocionei, chorei e tudo, né? E vou explicar o porquê. Primeiro, que no filme as violências são muito mais... são muito menos nítidas na primeira vez que elas aparecem. A primeira cena, que inclusive é a cena, né, que ele tem um negócio no forno, o Riley, né, que é o namorado, o neurocirurgião, ele já é esposo dela, já tá com ela, já é casado com ela nessa época, e ele tá fazendo lá uma comida, e aí eles estão brincando, estão conversando e tudo. No livro, eles estão bebendo vinho. E muita coisa acontece até essa cena acontecer. No filme é muito rápido, né? Aí ele vai pegar e aí começa a queimar o treco que ele tá fazendo, que no filme é uma coisa, no livro é outra. E aí quando ele vai pegar, ele vai com tanto negócio de, tem que tirar porque tá queimando, que ele esquece de pegar uma luva. E ele é neurocirurgião, então ele usa as mãos, né? Ele esquece de pegar uma luva e pega o negócio quente. No filme, o que acontece? Quando ele vai pegar o negócio quente, a Lily vê, vai atrás dele pra tentar meio que ajudá-lo e tipo, não faça isso. E aí ele vira e dá um tabefe na cara dela. Um tabefe meio soco, assim. Só que a primeira vez que isso acontece, essa primeira cena, é tão rápido, mas tão rápido, que sequer se vê o tapa. Só vê ela no chão e depois a cena das consequências disso. E ela fica muito machucada mesmo. E ele fala que foi sem querer. E aí é tão bizarro, assim, porque parece muito sem querer. De fato, a cena do filme, tá? Só que aí depois ficam os flashbacks indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Os flashbacks mostram... Aí sim, mostra ele virando e, tipo, claramente dando um tapa na cara dela. Só que esses flashbacks que vão acontecendo, você já está também condicionada a entender que ele é um cara violento. E que ele é um cara que não só já fez isso mais vezes, como vai fazer mais vezes, se assim for possível, né? Para quem não sabe a história, né? Podia contar a história primeiro, basicamente. Lily é uma menina de 23 anos, ela sai de uma... Ela tem uma família que o pai também bate na mãe. Ela cresce nessa família. O cara é prefeito, inclusive. O pai dela é prefeito da cidade. Então é uma família super respeitada. E aí ela mora numa cidadezinha muito pequenininha dos Estados Unidos. E já mais velha se muda para Boston. O livro começa com ela pós o enterro do pai. Depois de um discurso fúnebre que ela deu para ele, né? Que ela deu sobre o pai morto, no enterro, no velório, enfim. E aí ela fica negociada, volta pra Boston e vai pra fica traumatizada com aquilo, volta pra Boston e vai pra um telhado, pro rooftop, vai pro terraço de um prédio que ela não mora, mas que ela vê aberto, porque ela quer pensar na vida enquanto ela vê a cidade de Boston.
No filme, começa com a Lily indo até essa cidade e a mãe dela falando pra ela assim: por que você saiu de casa? Você não devia ter saído de casa. Poxa, você podia ter vindo. Eu sinto muito por você não ter conseguido vir antes do seu pai morrer. Então, assim, já fica meio claro que ela não viu o pai antes da morte. E além de tudo, ela não tá confortável. A mãe dela fala: te amo, filho, tô muito feliz que você tá aqui. Ela fica: eu também, eu também. Tipo, ela claramente tá meio assim. Ela vai pro quarto dela que tá intacto, que tá do jeito que ela deixou na adolescência. Começa a ver alguns objetos que remetem à infância dela, né? E aí a mãe dela vira e fala: como que tá a preparação do seu discurso? Ela fala: ótimo, claramente tá uma bosta. E aí ela fala assim: nossa, será que é tão difícil você encontrar 5 coisas, 5 qualidades do seu pai que você gostava? Spoiler, difícil pra caramba. E aí, a Lily, ela tá nesse terraço pensando na vida, tanto no filme quanto no livro, quando chega esse cara, puto da vida, no dia dele. Inclusive no livro ele vai fumar né? No filme isso não acontece. E ele tá, tipo, batendo numa cadeira, assim, tá ligado? Que, aliás, a analogia que ela faz sobre todo mundo precisar de uma cadeira de plástico que não é suscetível a socos, essas coisas assim. E aí, eles, enfim, fazem amizade e acabam se interessando um pelo outro. E é esse relacionamento violento que ela vai ter. Só que acontece que ela tá abrindo uma floricultura também, e acaba que a irmã do cara que trabalha lá nessa floricultura, que vai trabalhar com ela nessa floricultura, que inclusive é brilhantemente interpretada por uma comediante americana, uma das melhores atrizes do elenco, na minha opinião. Ela é um pouco alívio cômico também, né? Ela e o marido nas cenas é um pouco alívio cômico do filme. E aí ela também tem essa relação meio esquisita com o Atlas, que é um menino da infância dela, que ela descobriu, que ela vendo pela janela, viu que ele tava morando numa casa abandonada, começa a dar comida pra ele e eles começam a se relacionar. E o Atlas, ele saiu de casa, ele foi expulso de casa porque ele tentou apartar uma briga do padrasto com a mãe. Inclusive, é uma cena bem forte que no filme, que ela pergunta: por que você saiu de casa? Por que você foi expulso de casa? Ele fala: porque minha mãe tem uma tendência a gostar de homens que acabam com ela, que acabam com a vida dela. E aí, tipo assim, fortíssimo e tudo. E aí fica esses flashbacks, o Atlas indo e voltando nessa vida da Lily e tal. Essa é a história do livro, né? E também do filme. O filme é um roteiro bem fiel, é uma adaptação bem fiel ao livro. Só que, por que eu falei que respeitou muito mais? E aí a gente vai entrar nesse lugar de... E aí, romantiza ou não romantiza a violência? E aí, o que você acha sobre isso, né? O que a gente pode pensar a respeito? Primeiro, eu sou uma vítima de violência doméstica, né? Eu já contei isso em muitos lugares. Tem um vídeo meu muito antigo no Mimimi que era um canal que eu tinha, que eu tô chorando porque uma vizinha minha tá apanhando do marido, ela sempre apanhava do marido, e aí eu sempre chamava a polícia e ela sempre mandava a polícia embora, e eu tava desesperada e isso me dava gatilhos, porque em casa também foi muito difícil a gente sair de uma situação de violência doméstica, né? E eu saí porque eu fui expulsa, né, de casa. Então, assim, nesse final do dia, né, esse lugar, inclusive, é uma pessoa violenta até hoje, assim, que infelizmente é um ser humano que tá presente ainda nas nossas vidas. E eu não posso falar muito dele porque ele vive em constante ameaça. Então, assim, esse é o quadro de uma violência, né? Um homem, nesse caso, violência doméstica de homens contra mulheres, né? Um homem que se acha no poder de violentar ainda as mulheres da vida dele, que passaram pela vida dele, ou que por algum motivo ainda estão na vida dele. Então, eu, enquanto uma sobrevivente de violência doméstica, não do meu marido, graças a Deus, né? Foi de uma pessoa que tinha uma relação comigo, o cara é meu padrasto. Ainda assim, eu tenho uma relação diferente quando eu leio livros ou vejo obras cinematográficas ou qualquer coisa que seja parecida que retrate violência doméstica. Porque eu estive lá.
As violências domésticas são diferentes entre si. Não dá pra falar que só porque eu tive eu vou saber exatamente o que toda mulher que passou por violência doméstica passou ou passa. Não é assim, cada um tem o seu negócio, né? Mas eu, tendo vivenciado e sendo uma vítima de violência doméstica, eu sei, na minha experiência, foi muito difícil sair dali. É difícil sair dali até hoje, né? E eu vi o quanto que foi difícil pra minha mãe, né? Eu vi o quanto que foi difícil para os meus familiares sair daquele furacão. Não é simples, né? Esse vídeo que eu fiz, que eu falei, que é um vídeo que eu tô chorando falando da minha vizinha e tal, me engatilhou justamente porque eu vendo a mulher falando pros policiais sempre que eu chamava que tava tudo bem, eu não conseguia ficar com raiva. Quer dizer, no primeiro dia eu fiquei com muito ódio, muito ódio. E aí eu lembrei que isso, em casa acontecia a mesma coisa. Eu mesma já falei pra policiais que tava tudo bem, né? E escondi coisas que não deveria ter escondido. Porque existem uma gama de motivos que a mulher faz isso, né? Então, dito isso, a tendência, infelizmente, normalmente, é que a violência não seja contada, que a violência não seja debatida e que a vítima continue ali naquele lugar e muitas vezes o final não é feliz, né? A gente teve sorte que o nosso final foi feliz. Tomadas as devidas proporções, né? Então, assim, eu não acho que imediatamente quando o final de uma violência doméstica envolve o perdão, ou quando envolve a não denúncia, eu não acho que é uma romantização da violência doméstica, da violência em si. Eu acho que, na verdade, é a violência como ela é. Porque normalmente, majoritariamente, essa denúncia não acontece, essa saída de casa não acontece. E são inúmeros os fatores para isso, né? Dito isso, eu ainda assim acho que a Colleen Hoover peca um pouco na mão quando ela vai fazer a literatura dela, né? Inclusive na nota da autora, que ela coloca no final do livro, lembrando que foi uma resposta à crítica da romantização, ela fala que ela entende que a literatura dela não é escrita para instruir ou para educar, mas que aquele livro em específico, que foi baseado na história da mãe dela, que apanhava do pai, né? Que apanhava do marido, no caso, ela fala que aquele livro foi o livro mais difícil que ela já escreveu e que ele não é um livro de entretenimento. Apesar de que corta a cena, pouco depois ela lançar um livro de colorir sobre essa história, né? Mas isso é um outro ponto. O negócio como a gente tem acesso... O livro é narrado pela Lily. E a Lily, ela passa pano em alguns pontos, né? E aí eu acho que e aí, minha opinião enquanto leitora, né? Eu acho que o que peca ali na literatura, e eu não tô aqui falando no sentido de qualidade, tá, gente? Não tô falando que o livro é ruim, o livro é bom. Estou falando especificamente sobre a romantização da violência ou não, né? O que ela peca ali é colocar a Lily num lugar em que não é explicado, não fica claro que ela tem aquela visão, pelo menos não foi claro pra mim, que aquela visão dela sobre o cara é porque ela ainda é apaixonada por ele. Eu não acho que fica claro, apesar de que ela repete isso com frequência. Eu sou apaixonada por ele ainda causa muita coisa em mim. Então, e aí é pela minha filha, é por não sei quem, é por não sei o que lá, que eu deixo ele ficar aqui, que eu deixo ele fazer não sei o que lá, que eu deixo não sei o que lá. Apesar de que, né, não quero contar spoiler, mas assim, ela vai adaptando de acordo com a realidade dela pra que ela corte a violência e que essa violência acabe com ela, né? Então, acabe com ela no sentido assim, termine ali, naquela geração, né? E que não atravesse, não vá além disso. Porque já era uma violência que a mãe sofria, e aí foi pra geração dela também. Então, é meio que inclusive é por isso o título, né? It ends with us, né? É assim que acaba aqui, com a gente. Inclusive no filme, é uma cena belíssima, né? Que ela fala uma hora sobre isso. Enfim. E aí também a frase que ficou no trailer, né? Se a gente não acaba com o padrão pode acabar com a gente. Então, é meio que isso. E aí eu acho que falta um pouco de ajuda ali nessa compreensão. Um romance que é um romance de entretenimento,
né? E é um romance voltado para jovens adultos. Eu acho que falta um pouquinho de explicação. Apesar de que eu também entendo, na mesma proporção, e talvez seja incongruente eu falar, que uma literatura young adult não precisa ser explicativa, não precisa explicar cada detalhe. Mas nesse caso eu gostaria sim de uma explicação. No filme, na adaptação cinematográfica, eu acho que fica um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque a gente não só está sabendo o pensamento da Lily, a gente está vendo o que está acontecendo com os nossos próprios olhos. A gente não está tendo, não tem nenhum tipo de interferência. É um relato ficcional, né? Mas não tem nenhum tipo de interferência ali. Não é a Lily que tá falando pra gente, eu vou perdoá-lo porque tal coisa. Não, a gente tá vendo ela perdoando o cara. A gente tá vendo a cena, a gente vê acontecendo. Tem pouco trabalho pra criatividade, tem pouco trabalho pra criação da história. Tá ali entregue na nossa cara. Então, eu acho que o filme respeita mais o leitor, quem tá assistindo, por conta disso, né? Até porque o meio, a mídia, exige esse tipo de coisa, porque enquanto leitor a gente precisa criar o mundo, né? E além de tudo, eu acho que esse ponto da violência ser mais branda do que é no livro, porque no livro é muito mais forte do que no filme, mostra também de que, primeiro, violência é violência, né? Ponto 1. E ponto 2, é muito frágil esse lugar da violência. Esse lugar do reclamar a violência é muito frágil. Porque você vê o que acontece, por exemplo, a cena do fogão, do forno, né? Você vê o que acontece e na primeira instância, antes dos flashbacks, você se questiona. Mas foi mesmo? Foi mesmo proposital? Não foi acho que foi sem querer. Então você mesmo se coloca nesse lugar. E aí você que tá assistindo, se você viu aquilo acontecendo, você já sabe, você já tá sentindo que é treta, que é cilada. Só que você se questiona e você se coloca no lugar do outro. E você fala, nossa, se eu tô me questionando, imagina quem tá ali no meio. Se já é difícil você identificar a violência, imagina você sair da violência. Então, foi bem interessante, assim. E por isso que eu me emocionei bastante. E aí, também, claro, me emocionei em todos os lugares que eu me permito enquanto noveleira, né? Porque também tem que entregar esse lugar, né, gente? Também é um romance água com açúcar. É um romance que tem que fazer a gente se emocionar. Uma novela, quase, né? Tem uma cena linda que o Atlas abraça ela e fala, olha, se você ainda se permite se apaixonar, por favor, se apaixone por mim. E você fica, eu me apaixono por você. Eu acho que parte de você assistir algo e ler algo é você se entregar, né? Não pode ir com o pé atrás. Então, eu me entrego, né, pra experiência. Então, assim, dando a César o que é de César, né, entendendo que é um romance água com açúcar, que é super comercial e que o livro tem um foco juvenil. Aí eles, inclusive, aumentaram a idade dos protagonistas, né? A Blake Lively tem 36 anos, o cara que faz, o Justin, que faz o protagonista, tem 40, inclusive ele que dirige, né, o filme. A produtora, aliás, é dele, né? Junto com a Sony Pictures. E tretas, talvez, porque a Colin Hoover não segue mais ele, tem toda essa questão, né? Mas isso daí eu botei até na minha crítica que eu fiz pra Folha. Mas eu acho que o que interessa aqui, o que eu queria dizer, é justamente sobre esse lugar. E o Rodrigo do Vinho chegou, então é isso. Já tem 18 minutos de vídeo. Meu Deus do céu! Tchau. É assim que acaba. É assim que começa, né, meu amor? É assim que começa. Queria dizer que Rodrigo e eu somos muito jornalistas. Editoras. Nossa, a gente foi... O que é a arte do jornalismo? É cortar, É cortar. Né? Isso é cortar. Cortar baboseira. Cortar baboseira. Não foi só baboseira, foi umas coisas que doeram muito no meu coração. É triste, mas ficou ótimo. Vem aí. Vem aí. Eu amei. Se tá bom, eu não sei, mas vem aí. Ótimo, eu já li. Tá ótimo. Editado por Rodrigo, vou colocar lá. Ai, finalmente saí na Folha, putz. Queria tanto. Vou botar no meu Media Kit. Eu já saí na Folha. Editei um texto na Folha. Editei um texto da Tati Leite. Já fui editor da Folha. Já fui editor da Tati Leite. É verdade. Não, já fui editor da Folha. Uhum. Não, mentira. Pronto, tá no meu LinkedIn.